Olá pessoal, ontem teve uma votação no STF deplorável. Por maioria eles decidiram que as pessoas não podem fazer uso da fosfoetanolamina sintética, que é uma droga que pode curar o câncer. Muitas pessoas já tiveram resultados positivos com essa droga, mas agora o STF diz que você não pode se curar do câncer. O STF é uma corte assassina. Lá existem ministros assassinos, todos que votaram favoráveis à proibição da fosfoetanolamina sintética são ministros assassinos, são criminosos, tá? Eles deveriam ser torturados e de preferência mortos, ok? Pois isso seria a justiça. São criminosos assassinos. As pessoas, os canais de direita têm que começar a chamar as coisas pelo nome. Quando você muda, desfoca, desvirtua o uso correto das palavras, você está cooperando com o crime, com a enganação, com a mentira. Então vamos dar nome aos bois. Os ministros do STF que votaram contra esse remédio são assassinos. Eu não estou exagerando, tá? O STF agora quer matar pessoas com câncer. Eu vou repetir alto aqui. O STF quer assassinar, pior do que isso. Eles querem torturar e matar pessoas com câncer. Pois se a pessoa pode fazer uso de um remédio, e a pessoa vai decidir fazer o uso de um remédio se ela conversar com o médico, se ela chegar a uma conclusão racional que aquela droga é positiva para ela. A melhor interessada na saúde dela é ela mesma. Não é o STF. O STF nem sabe o nome das pessoas no Brasil que tem câncer, obviamente. Então é a pessoa que sabe cuidar dela. Não. O STF vem e diz que ele é uma divindade. Ele manda na sua vida. Olha que nível que a gente chegou. Como que ninguém pega esses ministros na rua e faz alguma coisa com eles? Tá? Agora me deu saudade dos islâmicos. Tá? No Oriente Médio o povo tem muito mais fibra, muito mais coragem, muito mais decência, muito mais brio, muito mais personalidade do que esses covardinhos brasileiros que não prestam nem para falar a verdade. Vejam aqui o vídeo que eu fiz sobre a Anvisa, essa outra agência terrorista criminosa, psicopática, que existe aqui no Brasil. Como que o STF tem a coragem de proibir o remédio para o câncer? STF quer matar criancinhas com câncer. O STF, os ministros que lá estão, todos eles são assassinos de criança com câncer. Mas na verdade não é o STF não. Aqui esse vídeo é para falar a verdade mesmo. Eu vou dizer a verdade. O que ninguém diz praticamente eu vou dizer aqui. Vou dizer aqui. Na verdade, quem é assassino de criança com câncer não é o STF. Não é o STF. Por que eu digo que eles são assassinos? Porque se esse remédio for capaz de curar uma só criança com câncer, e ninguém pode provar que esse remédio não pode curar, portanto, ele, em tese, pode curar sim, tá? Isso é uma liberdade, é uma faculdade da criança e da família decidir o que fazer. E se o STF entra no meio e proíbe, e uma criança poderia ter sido salva, esse STF é, por definição, aritmeticamente, esse STF e os ministros que lá estão são assassinos de criança. Não tem como fugir dessa sentença lógica que eu acabei de formular aqui. E eu disse que, na verdade, os assassinos não são os ministros do STF. Os assassinos são as Forças Armadas e as polícias. As polícias, todas elas, junto com as Forças Armadas, que são os assassinos. Claro que lá existem exceções, é evidente que sempre existem exceções, mas do ponto de vista institucional, não é o STF que é assassino de criança com câncer, são as polícias, são as Forças Armadas. Por quê? Por quê? Vamos dizer que a fosfoetanolamina sintética ia ser disponibilizada por algum empresário, por algum laboratório privado, né? E uma criancinha vai lá tentar fazer o uso para poder se curar. Aí veio o ministro do STF e dá uma canetada lá em Brasília dizendo que eu não posso fazer uso desse remédio. O que eu ia fazer se não fosse a polícia, se não fosse as Forças Armadas? Eu ia lá, pegava esse ministro do STF e arrancava os olhos deles com os meus dentes, tá? Ia lá e desfigurava a cara dele, arrancava, quebrava os dois braços, as duas pernas, os pés, as mãos, não deixava nenhum osso dele inteiro praticamente. O cara quer impedir uma criança com câncer de se curar, quer deixar ela morrendo à míngua. E a questão do remédio funcional ou não, do remédio ser eficiente ou não, não é a questão do STF, é uma questão médica.
particular, a criança pode se sentir bem, muitas pessoas se sentiram melhor, uma pessoa com câncer deveria ter a dignidade de poder fazer isso. Mas voltando ao assunto, por que eu não posso ir lá e arrancar os órgãos desses ministros do STF com as minhas próprias mãos? Por causa da polícia. Porque a polícia, de maneira mais desprezível do que o próprio STF, defende caninamente os ministros do STF e deixam que eles possam fazer o que eles quiserem, que eles possam massacrar a população como estão massacrando agora com essa questão aí da quarentena e de todas as medidas que foram tomadas, inclusive com questão de vacina obrigatória, que parece que já tem maioria formada no STF defendendo a obrigatoriedade dessa vacina comunista imprestável. Por que essa vacina pode ser empurrada para cima dos brasileiros? Por causa da polícia. Porque se fosse para os ministros do STF, eles não teriam condições de fazer isso. Foi a polícia nazista, foi a polícia alemã, italiana, etc., que levaram os judeus para a morte. Não foi o próprio Hitler, tá? Não foi Stalin que mandaram pessoas para o Gulag. Foi a polícia soviética, assim como nós temos polícia em todos os lugares. Então eu digo aqui, você, policial, começa a espalhar na sua corporação que vocês são quem mais tem que refletir moralmente sobre os atos de vocês, porque vocês que portam armas. A pessoa que carrega uma arma é a que mais tem que refletir moralmente sobre os atos dela, ok? Mais importante do que carregar uma caneta que não faz nada é carregar uma arma. Vocês é que são culpados pelas atrocidades que as autoridades do Brasil fazem. Que vocês preferem a segurança do seu salário, do seu benefício, muito acima da sociedade privada como um todo. Vocês preferem, para manter os benefícios imorais de vocês, no contra-cheque, a segurança do emprego, vocês aceitam cumprir ordens absurdas, tá? E são incapazes, inclusive, de questioná-las. Por esse vídeo é isso.